palavras que traz a nossa memória. Foi um momento muito interessante, eu dizendo particularmente na minha vida, o que aconteceu, e creio na vida da igreja também. Eu acredito que o pastor Oséias, ele tem esse áudio. Eu gostaria que o pastor Oséias soltasse esse áudio dessa palavra profética que foi proferida, porque às vezes a gente tende, pela circunstância, a cair no esquecimento daquilo que Deus tem para nós. Preste atenção na palavra que foi liberada nesse lugar sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja. Preste atenção como Deus usou aquele homem que não me conhecia, não tinha contato comigo, não tinha contato com o que estava acontecendo. Era o momento que antecedia a compra desse lugar. Tu és o meu filho, eu te conheço, conheço a tua estrutura. E eu digo a ti, não tenhas medo. Há pelo menos 3 homens, escute bem isso, 3 homens que querem ver a tua vergonha, mas eu farei surpresa para eles. Na minha mão está a quantia, e a crise não tirou a quantia da minha mão. Eu trarei, não te deixarei envergonhado, e tu vais saber que eu sou fiel. Será em pé, não suspende o projeto. Está entendendo o que eu estou falando? Eu falo claro. Alguém disse suspende, o dinheiro acabou. Quem diz? Eu vou abrir um caminho no meio do mar. A porta virá onde não há parede, e tu vais saber que a provisão mora comigo. Ele te dirá, não tenhas medo. Se aproxima o tempo e a casa ficará pequena, porque o povo está comigo, e eu mando o povo para o lugar aonde a minha glória pode fluir. Esta é a minha palavra. Aleluia, aleluia. Você lembra dessa palavra? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Você estava aqui nesse culto? Aleluia, aleluia. Existem sonhos que parecem impossíveis, mas se eles estão colocados diante do Senhor, Deus há de sustentar e prover todas as coisas. Deus há de sustentar e prover todas as coisas na sua vida, em você e por você, porque Ele é fiel. E esse homem que nós lemos, esse homem José, que a Bíblia diz, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram o diálogo ainda mais. Aqui eu vejo, a primeira coisa que eu vejo, José, por ser jovem, ele foi imprudente. Não é pecado você contar o sonho para alguém, mas tem coisas que você tem que manter até o momento exato. Tem que ter prudência para guardar aquilo que Deus está revelando para você. Tem coisas que você deve revelar imediatamente, tem coisas que você deve manter, tem coisas que você deve segurar até o momento exato em que o nome do Senhor há de ser glorificado na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai restituir seus sonhos. Deus vai restituir seus sonhos. Deus está falando com pessoas aqui que pensaram que já chegou o fim da linha, que Deus já não está se portando mais com aquilo que Deus havia prometido, planejado para ele ou para ela. Não. Deus está dizendo que tudo o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele, o Senhor, está no controle de todas as coisas. Ele, o Senhor, está no controle da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu vejo algo interessante. No versículo de número 9, a palavra diz: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Olha, novamente, sonhou de novo e contou de novo. Quem sabe esse segundo sonho, Deus poderia ter dito assim: bom, o primeiro sonho ele contou fora de hora, não deveria ter contado, então deixa eu dar um novo sonho para ele novamente. E novamente, José, ele vai, como diz no bom português, ele dá com a língua nos dentes novamente, né? Ele chega: olha, eu tive todo afoito, né? Olha, estou sendo abençoado, olha o que está acontecendo, olha, sabe o que está acontecendo? Eu tive outro sonho, porque no primeiro
sonho que ele sonhou? Ele sonhou que ele via alguns molhos de trigo, aliás 11 molhos de trigo se dobrando diante dele. Eles eram 12 irmãos. Então qual foi a dedução lógica que os irmãos fizeram? Bom, se são 11 molhos e um molho está em pé e os outros dobrando, significa que ele vai governar sobre nós. E aí nasceu ódio no coração. Tem pessoa que ele foi chamado para comandar, tem pessoa que ele foi chamado para liderar, tem pessoa que ele não aceita a liderança, tem pessoa que ele não consegue ser liderado por alguém. Se não for ele que estiver no comando, se não for ele que estiver mandando, ele simplesmente não aceita. Mas Jesus, ele veio invertendo toda essa dinâmica. Jesus veio dizendo assim: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A ordem do reino é uma ordem inversamente proporcional à ordem do mundo. Na ordem do mundo, quanto mais posição alguém galga, mais bacana ele fica, mais importante ele fica. Agora ele já não cumprimenta as pessoas que cumprimentavam, ele não dá mais importância às pessoas que ele dava importância. Agora ele não dá tanto valor àqueles amigos que ele tinha no início da trajetória. Muitas pessoas chegam a esse país, vieram a essa nação, chegaram com uma dificuldade grande, tremenda, muitos com um pouquinho só de roupa, com um pouquinho de dólares no bolso, uma dificuldade tão grande, mas Deus foi abençoando, Deus foi dando graça, Deus foi dando condições, Deus foi dando oportunidades, Deus foi dando sonhos, Deus foi colocando pessoas boas no caminho, Deus foi colocando estrutura, e de repente essa pessoa que estava numa situação tão difícil, ela já não está mais naquela situação de tanta dificuldade, ela já está numa posição melhor. Agora, no momento dele ter uma palavra de reconhecimento, uma atitude de reconhecimento, um comportamento de reconhecimento, ele passa agora a deixar tudo e todos para trás. Mas não é isso que Deus tem para a tua vida. A palavra do Senhor diz assim: sede agradecidos. Sede agradecidos. E José, então, quando conta aos seus irmãos, desperta ciúme. E mais uma vez no versículo 9, do capítulo 37 de Gênesis, diz assim: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. E olha o que ele diz: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos falaram: agora é o fim. Sol é o pai, lua é a mãe, estrelas somos nós. Todas as 11, os 11 filhos, o pai e a mãe se dobrando diante desse menino, esse garoto de 17 anos. Quem sabe eles menosprezaram, quem sabe eles menos validaram, quem sabe eles diminuíram José por ter aquele sonho. Eu não sei o que está acontecendo com o teu sonho. Se alguém está olhando para você e dizendo que o teu sonho é um sonho pequeno, é um sonho mesquinho, é um sonho que não vai levar a lugar nenhum, a palavra que você ouve muitas vezes não é uma palavra de ânimo, de motivação, mas é de desânimo, dizendo que você não vai alcançar. Eu quero dizer para você que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas da sua vida. É fiel. O que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Diga comigo: o que prometeu é fiel para cumprir. Diga assim: só vou viver, só vou alcançar se eu sonhar e sonhar conectado com os sonhos de Deus. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esse outro sonho, ele intensifica o ódio. Sabe por quê? Porque se você olhar o versículo 19, vai dizer assim: lá vem aquele sonhador, disse uns aos outros. Um dia os irmãos saíram a apacentar os rebanhos, e o pai falou: José, vem aqui, meu filho. Você pode, por gentileza, me dar uma olhada como estão os seus irmãos trabalhando? Você poderia, por favor, analisar e ver o que é que eles estão fazendo? José, como era, não era um dedo duro, mas ele era fiel ao seu pai. Ele relatava, e a Bíblia diz que os seus irmãos não procediam adequadamente. Eles não procediam direitamente, eles não procediam dentro da ordem. E José relatava ao pai. O pai tinha confiança em José. Então diz: olha, você vai ver onde estão os seus irmãos. José sai pelo caminho e ele se perde um pouco. E ele começa a procurar de um lado para o outro, não sabe onde estão os seus irmãos, não consegue localizar. Ele encontra um homem que vem passando e ele pergunta: você por um acaso não viram os filhos de Jacó, os meus outros irmãos que estão com um grande rebanho? Mas não vi, eles foram para a região lá de Dotã. Eu ouvi um deles falando que ia para lá. Então José se dirige para lá. E quando eles
Então vê José se aproximando, sabe qual é a palavra? Lá vem aquele sonhador. Ele agora tem uma alcunha, ele agora tem um apelido. Quando as pessoas olham para ele, não chamam mais ele de José. Quando as pessoas olham para ele, chamam ele de sonhador. Eu não sei se alguém já colocou um apelido em você. Olha aquele sonhador, olha aquele romântico, olha aquela romântica, aquele que vive no mundo da lua, pensando em coisas fora de contexto. Eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver sonhando dentro do contexto de Deus, nada vai escapar das mãos dele, porque ele é poderoso e ele é fiel para cumprir toda a promessa para a sua vida. Você pode chegar muito mais além do que você está imaginando, se você colocar os seus sonhos diante de Deus. Aleluia.